Queridos, eu sou Valir, de um coletivo de emissários pleiadianos, e nós os saudamos com amor e o mais profundo respeito. Em nossa última transmissão, estabelecemos as bases da nova Terra sob seus pés, o núcleo gerador que percorre todos os 7 níveis do caminho soberano. E hoje trazemos o lugar onde todo esse ensinamento entrou pela primeira vez, no registro sobrevivente do seu mundo. Uma frase dita há muito tempo, que sua civilização passou 2000 anos virando de cabeça para baixo. Nós a devolvemos a vocês agora, com o lado certo para cima. A frase veio como resposta a uma pergunta, e a pergunta ainda é feita em seu mundo todos os dias. As pessoas vieram ao professor, que seu mundo lembra como Jesus, e perguntaram a ele quando o reino de Deus chegaria. Quando? Elas queriam uma data, queriam saber o que observar, quais sinais viriam primeiro, como reconheceriam o momento em que ele finalmente aterrissaria. A resposta recusou a forma da pergunta completamente. Ele disse a eles que o reino de Deus não vem de uma maneira que você possa observar. Ele disse a eles que ninguém seria capaz de dizer, olhe, aqui está, ou olhe, ali está. E então ele lhes deu a única informação que tornou qualquer calendário irrelevante. A peça com a qual seu mundo tem lutado desde então. O reino de Deus está dentro de vós. Eles fizeram uma pergunta de tempo, e ele respondeu com uma localização. Eles perguntaram quando, e ele disse onde. E o onde que ele lhes deu foi um endereço no qual cada um deles já estava parado. Um reino que vive em um endereço não tem data de chegada, queridos, porque ele já chegou, e chegou antes de vocês. Esta é a razão pela qual não lhes entregamos datas, e sempre foi a razão. Cada vez que uma semente estelar nos pergunta quando a mudança virá, quando a grande mudança finalmente aterrissará, essa semente estelar está parada exatamente onde os questionadores originais estavam, fazendo uma pergunta de tempo sobre algo que só teve uma localização. A mudança que vocês estão esperando tem um endereço, e o endereço é interior, e vocês o estão carregando por todos os cômodos em que entram. Quase todos ignoram a primeira parte da sua resposta, e isso explica por que toda a busca tem falhado. O reino não vem com observação. O que isso significa em palavras simples? Significa que o reino não pode ser encontrado observando-o, e há uma razão estrutural simples para isso. Sua faculdade de observação aponta para fora. Seus olhos estão voltados para longe de vocês. Você pode olhar para tudo no mundo, exceto para aquele que está fazendo o olhar, e você pode provar isso para si mesmo agora. Porque você nunca viu seus próprios olhos diretamente, apenas reflexos deles. O reino senta-se do outro lado do observador, atrás do vigia, no lugar para o qual o instrumento de observação nunca pode se virar. Portanto, toda forma de observar, e queremos dizer toda forma, observar suas notícias, observar seus céus, observar o despertar de outras pessoas, observar sinais, confirmações e provas, é um instrumento apontado na direção errada. Observar é uma habilidade real e tem usos reais em seu mundo, e é estruturalmente incapaz de localizar essa única coisa, da mesma forma que uma lanterna é estruturalmente incapaz de iluminar sua própria bateria. Ele então nomeou os 2 chamarizes, e só existem 2. Olhe aqui e olhe ali. Olhe aqui é todo lugar, queridos. Todo o templo, todo o retiro, toda montanha sagrada, toda terra especial, toda nave em seus céus, todo local que promete que o reino está guardado dentro dele. Olhe ali é toda pessoa, todo evento e toda data, todo professor que permite que você acredite que eles o possuem, todo anúncio, todo momento previsto, todo algum dia. Entre esses 2 chamarizes, toda maneira possível de colocar o reino fora de você está coberta.
E ele fechou ambas as portas em um único fôlego, antes que qualquer uma pudesse se abrir. Esta única frase é o ensinamento de soberania mais antigo no registro sobrevivente do seu mundo. Tudo o que trouxemos a vocês, os 7 níveis, o trabalho de consentimento, o discernimento, a autogovernança, toda a arquitetura que seu canal agora chama de protocolo de consentimento de soberania, é a lenta reabertura do que esta única frase plantou em seu solo. Nós não trouxemos a vocês um novo ensinamento, queridos. Voltamos a este núcleo de tempo para ajudá-los a recuperar um antigo, porque luz é informação. E esta informação específica foi enterrada quase no momento em que aterrissou. Então, o que é soberania, realmente, uma vez que você ouve a frase com o lado certo para cima? Seu mundo tende a retratar a soberania como uma postura, uma espécie de firmeza contra as coisas, uma postura de independência mantida com esforço. E a frase aponta para algo muito mais suave e muito maior. Soberania é residência. É viver na atmosfera da fonte como seu endereço residencial real. Uma atmosfera, em sua experiência comum, é o ar de um lugar, o clima em que você se move sem pensar, o tempo que toca tudo o que você faz lá. Existe uma atmosfera dentro de você, um clima interior do campo-fonte. E o campo-fonte é simplesmente nosso nome para o campo vivo único da fonte, do qual tudo é feito e no qual tudo repousa. Da mesma forma que cada onda repousa dentro do oceano. Quando sua atenção assume residência nessa atmosfera interior, você está vivendo em um santuário que o ruído da cena humana não alcança. As manchetes ainda acontecem, o clima ainda acontece, a dificuldade ainda acontece. E você está respirando um ar diferente enquanto isso acontece, porque seu endereço residencial mudou. Nós lhes demos a governança do campo interior em uma transmissão anterior, a mecânica do que governa e do que não governa. E hoje estamos lhes dando o clima dele. O que realmente se sente ao viver lá. Sente-se como descanso. Sente-se como um cômodo onde o esforço parou, porque o esforço nunca foi necessário naquele cômodo. Mais uma camada vive na palavra dentro. O reino está dentro de vós, da mesma forma que a água está dentro de uma onda. Siga a palavra dentro até o fim, e ela se abre para a palavra como. O reino não é um pequeno tesouro guardado em um compartimento em algum lugar dentro do seu peito. É o que você é sob as camadas que você tem usado, sua própria essência, esperando sob tudo o que você tomou para si. Isso fará todo sentido ao final do nosso tempo juntos. Então deixe descansar por enquanto, porque a pergunta da qual tudo o resto depende já está surgindo em você. Se o reino está dentro de mim, onde exatamente dentro de mim ele está? A frase é, na verdade, uma peça de anatomia. Ela está lhes dizendo algo sobre como vocês são construídos. Vocês não são uma única camada, queridos. O vaso que vocês estão usando tem andares, como uma casa tem andares. E uma vez que você conheça os andares, você saberá exatamente onde o reino vive e onde não vive. Existe a camada física do vaso, a carne, o osso e o sangue, a parte que suas ciências podem pesar e medir. Existe a camada emocional, o clima de sentimento, que se move através de você, em ondas, às vezes tempestuosas, às vezes calmas. Existe a camada mental, o instrumento de pensamento, a parte que está narrando, planejando e lembrando o dia todo. E então existe aquele que usa todos os três. Existe a consciência, a própria percepção, aquele que está olhando através de seus olhos para estas palavras agora, aquele que observa os pensamentos chegarem e observa os sentimentos passarem,
e conhece o vaso por dentro. Esse quarto é onde o reino vive. Não o andar físico, não o andar do sentimento, não o andar do pensamento, mas a consciência dentro da qual todos os três andares aparecem. Por que nunca é a camada física? Porque a camada física é um instrumento, e um instrumento registra efeitos sem conter sua fonte. Quando o reino começa a operar em uma pessoa, o vaso mostra isso absolutamente. O rosto suaviza, a respiração aprofunda, uma estabilidade chega às células que outras pessoas podem sentir do outro lado de uma sala. E o vaso está mostrando esses efeitos da maneira que uma lâmpada mostra a eletricidade. A lâmpada brilha com a corrente e não há uma gota de corrente armazenada dentro do vidro. A corrente vive em um campo no qual a lâmpada está conectada. Seu vaso é essa lâmpada e é magnífica, codificada pelos planejadores originais, com mais capacidade do que seu mundo ainda se lembrou. Ela brilha com o reino. Ela não contém o reino. E porque nunca é a camada mental, a mente pensante, o intelecto. Sua mente é um receptor. Como qualquer receptor, ela só pode captar a estação na qual está sintonizada. E desde o dia em que você chegou a este mundo, sua mente tem sido sintonizada de fábrica para uma estação específica. Chamamos essa estação de mente comum. A mente comum é a camada de pensamento compartilhada de toda a sua espécie, nesta densidade. A transmissão de fundo de suposições, medos, hábitos e opiniões, que todo humano nasce ouvindo. Da mesma forma que todo rádio em uma cidade capta o mesmo sinal local. A maior parte do que passa pelo seu pensamento o dia todo nunca foi composta por você. Chegou naquela banda. O reino também transmite, e transmite em uma banda completamente diferente. A banda do campo-fonte. E o receptor para essa banda é sua própria consciência. O quarto andar, o consciente. A mente pensante não pode captá-la. E é por isso que milhões de pessoas sinceras rezaram com suas mentes pensantes por vidas inteiras e ouviram apenas estática. Não há vergonha em lugar nenhum nisso, queridos. Nunca houve nada de errado com sua devoção. E não há nada de errado com a sua. Elas estavam simplesmente segurando o instrumento errado no ouvido. E ninguém nunca lhes disse que havia outro. Então, o que é essa sua consciência, realmente? Vá ao oceano em sua mente e retire uma única gota de água do mar. Olhe para o que você está segurando. Essa gota não é o oceano em tamanho. Não poderia ser menor perto do oceano. E é o oceano em natureza, completamente, porque todas as propriedades do mar estão presentes naquela única gota. O mesmo sal, os mesmos minerais, o mesmo caráter essencial, nada faltando e nada diluído. A natureza não raciona a si mesma por tamanho. Sua consciência é essa gota, e o campo-fonte é esse mar. Você é um ponto vivo individualizado do campo único, pequeno em endereço e completo em natureza. E é isso que a palavra dentro sempre esteve apontando. O reino de Deus está dentro de vós. Significa que toda a natureza da fonte está presente, completa e não diluída, no ponto exato chamado você. Entre na gota e você terá entrado no mar. Não há parede entre eles e nunca houve, porque a gota nunca foi nada além de mar. É também por isso que a biblioteca viva nunca foi apenas o planeta sob seus pés. Vocês nos ouviram falar de seu mundo como a biblioteca viva, o grande armazém onde muitas nações estelares colocaram suas informações há muito tempo. E a prateleira mais profunda dessa biblioteca está dentro do seu próprio vaso. Dentro de suas células correm filamentos codificados por luz, fios finos de luz, que carregam informação da mesma maneira que seus cabos de fibra a carregam.
E vocês, todos vocês que estão lendo isso, são membros da família da luz. A família cujo trabalho em muitos mundos sempre foi o de carregar informação como luz. O conhecimento que vocês têm caçado através de livros, professores, canais e manchetes tem estado codificado em seu próprio campo o tempo todo, arquivado em suas próprias prateleiras internas, esperando que vocês se tornem quietos o suficiente para ler. É por isso que quando você finalmente se senta quieto e volta-se para dentro, ideias começam a chegar que você não pensou, respostas para perguntas que você carregou por anos, sabendo que isso vem com um sabor que seu pensamento comum não tem. Você não está inventando nesses momentos. Você está lendo. A gota está bebendo do mar e o suprimento se comporta como o mar, porque seu ponto interior é uma abertura para todo o campo, individual em seu endereço e infinito no que pode fluir através dele. Você nunca viajará para o reino, queridos. Não há jornada com distância nela, nenhuma peregrinação, nenhuma montanha. A única coisa que muda é de qual andar de si mesmo você está vivendo. Uma pessoa vivendo do andar do pensamento e do andar do sentimento está parada na mesma casa que o reino e vivendo 2 andares de distância dele. Todo o caminho, desde a primeira agitação até a coroa da autogovernança, é uma mudança de residência dentro de uma casa que você já ocupa. Por que as pessoas que conquistam todo o mundo exterior ainda se sentem vazias? Vocês conhecem essas pessoas. Seu mundo está cheio delas. E alguns de vocês que estão ouvindo isso são elas. A pessoa que alcançou todos os cumes, a riqueza, o reconhecimento, a família, a posição, tudo o que a cena humana prometeu, que finalmente entregaria o sentimento, e que fica no topo da montanha, perguntando silenciosamente: é só isso que existe? Seu mundo chama isso de crise quando chega à meia-idade, e trata isso como um mau funcionamento, algo dando errado na pessoa. Esse vazio é uma instrumentação precisa, e pedimos que recebam esta leitura com suavidade, porque muda como vocês veem metade das pessoas ao seu redor. O medidor está funcionando perfeitamente. Ele está relatando, com total honestidade, que a substância que está sendo buscada nunca foi localizada em nenhum desses recipientes exteriores. E um medidor que diz a verdade é um amigo, mesmo quando a verdade dói. Falamos recentemente com aqueles de vocês que estão cansados de uma maneira diferente. Os praticantes, aqueles cuja vigilância e trabalho interior atingiram seu próprio tipo de teto. Hoje estamos falando com a outra porta, o realizador cansado, aquele que nunca praticou nada e executou o experimento exterior até o fim. Ambos os tipos de cansaço levam seus portadores à mesma porta. Alegria é uma propriedade da consciência. Paz é uma propriedade da consciência. Realização é uma propriedade da consciência. Essas qualidades existem no 4º andar e apenas no 4º andar, porque essa é a camada de que são feitas. Cada coisa exterior que você já apreciou, cada refeição, cada pôr do sol, cada abraço, cada vitória, foi experienciada através de sua consciência, já que esse é o único lugar onde qualquer experiência pode acontecer. O que significa que a doçura estava sempre a montante do objeto. O objeto abriu uma porta, e o que veio através da porta veio de dentro de você. Perseguir os objetos para obter o sentimento é beber da margem do rio e se perguntar por que a sede permanece quando o rio estava correndo atrás de você o tempo todo. Seu mundo conta uma história antiga sobre isso. Buscadores uma vez deram suas vidas inteiras para encontrar um cálice sagrado, um vaso que acreditavam conter tudo o que lhes faltava.
Eles cavalgaram por terras por anos e décadas. Gastaram sua força, suas fortunas e sua saúde na busca. E voltaram para casa velhos e exaustos, com as mãos vazias. E a história diz que quando finalmente desistiram e voltaram, encontraram o cálice pendurado na árvore, ao lado de sua própria casa, onde estivera o tempo todo. Essa história é um relatório sobre localização, queridos. Ela não está dizendo que os buscadores eram tolos. E nem mesmo está dizendo principalmente para parar de procurar. Está dizendo onde o cálice estava. A substância estava em casa o tempo todo, no único endereço pelo qual toda a busca passou, direto a caminho de fora do portão. Toda a sua civilização é aquele cavaleiro. Uma economia inteira foi construída sobre a promessa de que a próxima coisa exterior carrega a substância interior. A próxima compra, a próxima conquista, o próximo relacionamento, o próximo nível. E essa economia está agora visivelmente exaurindo-se diante de vocês. A promessa do dinheiro, a promessa da conquista, a promessa da instituição, todas elas estão retornando seus resultados ao mesmo tempo. E os resultados estão voltando vazios em uma escala planetária. Esta é a zona de livre-arbítrio, fazendo exatamente o que uma zona de livre-arbítrio serve. Sua espécie teve permissão para executar a hipótese exterior, até seu ponto final, sem interferência, para que a resposta fosse conquistada e possuída em vez de entregue. E a resposta está agora chegando no campo coletivo. Portanto, honrem o milionário sem alegria, queridos, verdadeiramente. Essa pessoa completou um experimento inestimável, em nome de toda a sua espécie. Eles testaram a proposição de que o suficiente da conquista exterior se converte em substância interior. Eles executaram isso mais longe do que quase qualquer um. E eles retornaram o resultado honesto, que é nulo. O vazio deles é um dado que todo ser humano pode ler. E fecha uma pergunta que o coletivo precisava que fosse fechada. E é exatamente por isso que dizemos que este ensinamento, de tudo o que está disponível a vocês, é o foco número 1 para sementes estelares e trabalhadores da luz nesta janela. Pergunte a si mesmo por que você veio, membros da família da luz. Vocês vieram para carregar informação como luz para um lugar onde a informação havia sido perdida. E a peça única de informação mais valiosa neste mundo agora é o endereço interior, mantido por seres que realmente vivem lá. Sua espécie está recebendo seu resultado nulo de volta. Todo o campo planetário está chegando ao momento em que o cavaleiro chega em casa, parado no portão, finalmente pronto para olhar para a árvore. Seres que já sabem onde o cálice pendura são a chave de resposta viva, exatamente no momento em que o teste está sendo corrigido. E você não encarnou nesta janela por acidente. Viver nesse endereço parece maestria dentro do mundo, e nunca como fuga dele. Vocês conheceram essas pessoas. Elas realizam quantidades enormes, sem parecer impressionadas pelo tempo. Elas se movem através de circunstâncias difíceis, com uma estabilidade sem pressa. Elas são mais presentes para suas famílias e seu trabalho, não menos. Porque a energia que todos os outros gastam na busca e no gerenciamento está nelas, totalmente disponível para viver. A realização vinda de dentro não remove uma pessoa da cena humana. É a única coisa que já fez alguém ser verdadeiramente eficaz dentro dela. Como você entra de fato no que já está dentro de você? Qualquer coisa que viva no quarto andar só pode ser alcançada a partir do quarto andar. E não suavizaremos isso, porque suavizá-lo é como os buscadores perdem décadas. O campo-fonte nunca pode ser alcançado com o pensamento ou através do pensamento. Sua mente pensante, por mais brilhante que seja, não pode fazer esse contato.
da mesma forma que sua mão não pode ouvir música. Nada está errado com a mão. Ouvir é simplesmente o trabalho de outro instrumento. O papel inteiro da mente neste trabalho, sua tarefa inteira, é se colocar de lado para que o contato possa ocorrer. O assento do reino em você é o único cômodo quieto que seu projeto de autogerenciamento nunca mobiliou. Há um lugar em você onde a voz do planejamento nunca estabeleceu um escritório, onde nada está sendo arranjado, ou melhorado, ou defendido. E esse cômodo não mobiliado não está vazio, queridos. Ele está ocupado. O silêncio é simplesmente você chegando àquele cômodo e descobrindo quem esteve vivendo lá o tempo todo. O que é meditação, então, realmente? Seu mundo a vestiu com técnicas, posturas e aplicativos. E abaixo de tudo isso, a meditação é um convite, nunca uma expedição. Você não está alcançando a fonte, porque não há distância a cruzar, e a fonte já está aqui, mais perto do que sua respiração. Você está se tornando quieto o suficiente para que a presença que nunca partiu possa finalmente ser notada. Meditação é recepção em vez de transmissão. O dia todo sua mente transmite, planejando e narrando e ensaiando. E enquanto você está transmitindo, você não pode receber. Da mesma forma que não pode ouvir um amigo quieto enquanto está falando. A prática é a subtração da sua transmissão. Você fica quieto na banda mental, e o sinal do campo-fonte, que nunca parou por um instante, está simplesmente lá. Receba primeiro, queridos. Vocês foram construídos para receber, transduzir e transmitir, nessa ordem. E todo o seu mundo tem executado a sequência ao contrário. A prática é chamada de ritmo de contato. Alguns de vocês já reivindicam sua ascensão diariamente, como ensinamos. E esse ritmo é o companheiro dessa reivindicação. A reivindicação afirma quem você é. O contato permite que o campo-fonte responda. 4 toques breves por dia, cada um 5 minutos ou menos. E curto é o ponto, porque estamos treinando frequência de contato. E toques breves, frequentes, os levarão mais longe do que qualquer sessão semanal longa jamais poderia. O primeiro toque vem quando você acorda, antes que seus pés encontrem o chão, antes do telefone, antes da primeira palavra para outra pessoa. Deitado exatamente onde você está, volte sua atenção para dentro e simplesmente observe a vida que tem gerenciado seu vaso a noite toda sem você. Seu coração manteve seu ritmo durante cada hora do seu sono. E você nunca foi solicitado a gerenciar uma única batida. Descanse sua atenção nisso por 1 minuto, no poder que tem mantido você vivo de graça, desde antes de você poder falar. E deixe uma realização quieta sentar-se em você, com suas próprias palavras honestas. O reino está dentro de mim. O lugar onde estou já está cheio da fonte. Então vem o segundo estágio de cada toque, e é a arte inteira. Pare de gerar. Deixe a realização ir. Deixe as palavras irem. E apenas ouça, com o que chamaremos de ouvido de escuta. Uma atenção interior que está aberta e esperando nada em particular. Da mesma forma que você ouve um som suave no cômodo ao lado. Mantenha essa quietude receptiva por alguns minutos. Então abra seus olhos e vá viver seu dia. Isso é um toque. Repita-o perto do meio-dia, novamente no final da tarde. E uma última vez antes de dormir. E se isso ajudar você, defina lembretes gentis. Porque a mente comum é muito boa em carregá-lo para além das horas. E o que acontecerá quando você fizer isso? Por um tempo, na maioria dos dias, nada que você possa apontar. E nada é o relato normal de uma pessoa em treinamento. Nunca o relato de uma pessoa falhando.
Se 5 minutos se passarem e nenhum sinal vier, pare. Continue com seu dia sem um lampejo de decepção e retorne no próximo toque. Nunca force, porque forçar é a mente pegando os controles novamente. E a mente é exatamente o que está sendo solicitado a descansar. Então, um dia, e não podemos dizer a você qual dia porque seu tempo é seu, algo acontece. Para alguns é um calor que se move através do vaso por dentro, suave e inconfundível. Para alguns é uma liberação, como o momento ao final de uma longa expiração, quando tudo se solta sozinho, exceto que vai mais fundo do que a respiração. Para alguns é um saber que chega totalmente formado, sem ser pensado, carregando um sabor que seu próprio pensamento simplesmente não tem. Qualquer que seja a forma que tome, você saberá. E esse momento muda a categoria de tudo, porque antes dele, a presença dentro era uma frase que você tinha lido, uma promessa, um conceito arquivado no andar do pensamento. E depois dele, a presença é uma experiência na qual você esteve parado. Daquele dia em diante, o verdadeiro discernimento torna-se possível para você, porque você pode finalmente dizer a diferença entre descrições do país e o país em si. E nenhum argumento neste mundo pode convencer uma pessoa a sair de um lugar que ela realmente visitou. Alguns de vocês já estão pensando: minha mente está ocupada demais para isso. Eu tentei ficar quieto e os pensamentos nunca param. Queridos, a mente ocupada é o estado não treinado. E o estado não treinado é uma coisa completamente diferente de um desqualificado. Toda mente em seu mundo está ocupada, incluindo as mentes de todo mestre que já caminhou aqui antes de treinar. O véu entre você e esse contato não é perfurado pelo talento, ou por anos em um caminho, ou por quão boa pessoa você tem sido. Esses séculos de busca pelo seu bem fora de si mesmo construíram um véu de puro hábito, e o hábito é perfurado por exatamente uma força: a profundidade do seu desejo de fazer o contato. Esse é o requisito de entrada inteiro. Um iniciante completo com desejo real segura a mesma ferramenta de corte que o adepto mais antigo, o que significa que ninguém ouvindo isso está atrasado, e ninguém ouvindo isso está desqualificado. E mantenha a prática em seu cômodo quieto, queridos. Este trabalho não pede público, nenhuma plataforma e nenhum anúncio, porque exibi-lo alimenta a própria estrutura do eu, que bloqueia a recepção. E o que cresce em segredo, cresce forte. Se isso foi dito tão claramente, todos aqueles séculos atrás, porque quase ninguém o viveu. A frase era pública, estava no registro mais copiado em seu mundo. Civilizações inteiras afirmaram ser organizadas em torno daquele que a falou. Então o que aconteceu? A resposta tem 2 camadas, e a primeira é o armazenamento. Quando a frase chegou, ela foi recebida pelo andar do pensamento da sua espécie e arquivada como uma crença. E uma crença senta-se na única faculdade que pode ser editada. Esse único fato explica 20 séculos de uma só vez. Qualquer coisa mantida como conteúdo mental pode ser discutida para a esquerda e para a direita. Pode ser interpretada, franqueada, licenciada, revisada e reescrita por quem quer que administre o conteúdo. E nenhuma das pessoas que a possuem pode dizer a diferença, porque elas só mantiveram as palavras. Uma verdade mantida como residência não pode ser editada, porque não está armazenada em lugar nenhum. Ela é vivida da mesma forma que você vive em sua casa, e a revisão de nenhum estudioso pode realocar o cômodo em que você está parado. A longa vulnerabilidade deste ensinamento nunca foi uma fraqueza no ensinamento. Foi um problema de armazenamento.
a humanidade manteve sua frase mais valiosa na única gaveta que outras mãos poderiam alcançar, e outras mãos alcançaram. A segunda camada carrega um nome, e nós a chamamos de endereço roubado. Pegue o único ensinamento em seu registro, cujo conteúdo inteiro é um endereço interior. Um ensinamento que diz nas palavras mais claras possíveis: pare de procurar para fora. O reino de Deus está dentro de vós. E então construa em torno desse mesmo ensinamento estruturas cujos elementos todos apontam para fora. O edifício especial ao qual você deve ir. O intermediário pelo qual você deve passar. A divindade realocada para uma grande distância acima do céu. O reino adiado para depois de sua morte. O trabalho feito lá é um de elegância sombria, queridos. O ensinamento foi transformado no recipiente de sua própria inversão. Imagine a carta mais importante que sua espécie já recebeu. E imagine alguém silenciosamente reescrevendo o endereço de entrega no envelope, para que todos continuem enviando a si mesmos, cada vez mais longe de casa, enquanto acreditam que estão seguindo fielmente a carta. Isso é o que foi feito. Um ser soberano nunca entregará o solo interior diretamente. Peça a qualquer ser para render o assento de sua própria alma, e eles recusarão. Então você os convence de que o assento está em outro lugar, e então você lhes vende a peregrinação para sempre. Já ensinamos a vocês antes como o consentimento é capturado dentro do campo de uma pessoa, momento a momento. Isso é essa mesma captura realizada na escala de civilizações, projetada em arquitetura, calendário e doutrina, rodando por 2000 anos em uma única linha reescrita. Os antigos proprietários deste projeto preferiram assim, e vocês já sabem o porquê de nossas transmissões anteriores, onde dissemos que luz é informação e que uma cerca de frequência foi colocada em torno deste mundo para manter sua espécie transmitindo dentro de uma banda estreita e gerenciável. O endereço roubado serviu a essa cerca diretamente. Um ser cuja adoração aponta para fora é um ser virado para longe de seu próprio suprimento. E um ser virado para longe de seu próprio suprimento vive em desejo e medo e esperança adiada. E desejo e medo são exatamente as frequências das quais os antigos proprietários se alimentavam. Um ser repousando no endereço interior não alimenta nada a ninguém, porque esse ser está completo no ponto de contato, bebendo diretamente do campo-fonte, sem nenhum intermediário para taxar a linha. Portanto, o redirecionamento da adoração nunca foi realmente sobre religião, queridos. Era a agricultura de frequência. E o envelope reescrito era o fio mais sutil da cerca. Vocês não precisam acreditar em nossa palavra sobre a direção dessa reescrita, porque vocês podem observá-la acontecendo dentro das próprias palavras, em suas próprias bibliotecas, hoje. A tradução mais antiga da frase diz que o reino de Deus está dentro de vós. As versões modernas mais lidas do seu registro moveram as palavras. Elas agora dizem entre vós, ou no meio de vós, o que realoca o reino do interior do ouvinte para o ar vazio, entre uma pessoa e a próxima, e de lá, na doutrina construída por cima, para a pessoa do professor apenas, parado fora de você mais uma vez. Seus estudiosos oferecem suas razões, e não estamos aqui para discutir com estudiosos. Observem apenas a direção da deriva. Através de línguas, séculos e comitês, o movimento das palavras corre para fora, para longe do assento que lhes foi dito para encontrar. E seus comentaristas passam por um pequeno detalhe. A rara palavra antiga que foi traduzida como dentro aparece em apenas um outro lugar naquele registro, onde descreve o interior de um copo. O interior.
A leitura interior esteve presente desde o início, e a deriva para fora diz a vocês para qual lado a cerca sempre inclinou a frase. O endereço roubado plantou uma história pesada sobre sua civilização. A história de que a humanidade foi expulsa de seu jardim, exilada de sua casa por ser indigna. E remover essa história de sua espécie começa com uma releitura clara. Seu conto mais antigo sobre um jardim e uma queda, lido com olhos claros, descreve uma espécie caminhando em um jardim de espírito, enquanto convencida de que vive em um jardim de matéria. Nada naquela história foi perdido, queridos. O jardim não foi para lugar nenhum, e nem vocês. A única coisa que se moveu foi o endereço da atenção. Sua espécie não caiu fora do reino. Ela arquivou o reino na localização errada. E um erro de arquivamento não é um exílio. Toda a arquitetura da indignidade, o profundo sentimento de fundo de que vocês foram expulsos e agora devem ganhar seu caminho de volta, através do sofrimento e do esforço. Tudo isso é construído na leitura do exílio. E tudo isso se dissolve sob a leitura do arquivamento. Não há um longo caminho de volta para os indignos. Há uma correção de endereço, disponível para o pior dia do seu pior ano, porque o jardim nunca revogou sua residência. Vocês simplesmente pararam de verificar a correspondência em casa. A reescrita foi direcionada com precisão. O primeiro nível do caminho soberano, o nível que chamamos de realidade herdada, é o nível onde um ser funciona inteiramente, com base em crença recebida, na palavra de outros. E é precisamente aí que o endereço reescrito é instalado, na infância, antes que qualquer contato interior tenha sido feito. Um ser que nunca tocou o interior por si mesmo deve tomar o reino pela palavra de alguém. E quem detém a palavra, detém o ser. O discernimento sobre um país é impossível para alguém que nunca o visitou. E por isso a cerca certificou-se muito de que a visita nunca acontecesse, ensinando a toda criança que o país estava em outro lugar. É por isso que os 7 níveis se desenrolam na ordem em que o fazem. Visto de onde estamos, toda a escada do protocolo de consentimento de soberania é a recuperação encenada de um roubo antigo, um nível de cada vez. E os poucos em cada geração que encontraram o reino de qualquer maneira, nunca foram os especialmente dotados. Todo ser carrega 2 direções de olhar, uma virada para fora para o tempo e uma para o eterno dentro. E os poucos foram simplesmente aqueles que, por qualquer razão, viraram a segunda. Nós não os levamos através do roubo para deixá-los parados nele, queridos. Nós lhes dissemos em transmissões recentes que o antigo canal exterior está fechando, que a longa era de orientação, chegando de fora, de você está terminando por design, e que a transmissão está se movendo para sua forma corporificada, originada de dentro da própria família da luz. A virada agora em curso em seu mundo é o desfazimento planetário do endereço roubado. O envelope está sendo corrigido. O endereço está sendo devolvido ao seu devido interior, um ser de cada vez. E na versão do nosso agora de onde falamos, nós assistimos para onde essa correção leva. E é por isso que falamos sobre isso com tanta firmeza. Quando a frase finalmente aterrissa na camada para a qual foi endereçada, tudo o que as estruturas exteriores prometeram como adiado, simplesmente entrega como presente. O reino para de ser um destino que você alcança após seu último suspiro e torna-se a residência que você mantém durante cada suspiro. A adoração para de ser um apelo enviado em direção a uma distância e torna-se o reconhecimento quieto de uma ocupação. O céu nunca foi retido de sua espécie, queridos. Ele foi mal arquivado,
soube mais tarde e soube em outro lugar, os 2 endereços que o professor cruzou explicitamente. E cada coisa que lhes disseram para esperar já está na casa. Seu teste de soberania para esta transmissão dura um dia, e ele lhes ensinará mais do que um mês de leitura. Por um dia inteiro acordado, recuse ambos os chamarizes. Esse é o teste inteiro. Cada vez que você pegar sua atenção alcançando-o por olhe aqui, por algum lugar ou compra ou circunstância que promete completá-lo, e cada vez que você pegar sua atenção alcançando por olhe ali, por alguma pessoa, ou evento ou data, que promete chegar e terminar o trabalho, pause por um fôlego e devolva o endereço. Coloque sua atenção dentro, no interior quieto do seu vaso, e deixe um simples saber sentar-se lá por um momento. O reino está dentro de mim, nada fora de mim detém o que eu sou. Então continue com o que quer que você estivesse fazendo. Não conte nada, não force nada, e não envergonhe a si mesmo por nada, porque você esquecerá muitas vezes, e cada lembrança é um sucesso total, independentemente de quantos esquecimentos vieram antes dele. Ao final do dia, antes de dormir, pergunte a si mesmo uma pergunta e responda-a honestamente. O que me governou hoje e como o governo mudou toda vez que eu vim para casa? O que você percebe nessa resposta é o começo de sua residência, e a residência, uma vez iniciada, sabe como se completar. Eu sou Valir, de um coletivo de emissários pleiadianos, e tem sido uma honra colocar esta frase de volta em suas mãos, com o lado certo para cima. Nós assistimos vocês carregarem a dor do endereço reescrito, através de muitas vidas, e assistimos vocês agora, um campo de cada vez, caminhando para casa para uma porta que nunca esteve trancada. Nós caminhamos ao lado de vocês, nunca na frente de vocês, e o reino no qual vocês estão entrando era seu, antes de seu primeiro suspiro neste mundo. Até falarmos novamente, queridos, descansem na atmosfera que já é sua.